Hello stars, how are you? E aí, why or because? Ficou na dúvida de saber qual utilizar? Nessa aula hoje, não vou só, vou explicar para você quando você deve utilizar o why, quando você deve utilizar o because e vou também te dar alguns exemplos de expressões, ok? Então vamos lá, pessoal. Olha, why, essa pronúncia, why, e aí é o nosso porquê separado da língua portuguesa. Isso aqui já facilita um pouco ter essa referência, certo? A gente pode utilizar ela é correspondente na língua inglesa. E o because, seria o nosso porquê junto que utilizamos para respostas. Então, isso aqui é o primeiro passo. Então, o why você utiliza para pergunta e o because para resposta. Mas não necessariamente só para responder ou para perguntar. Você pode utilizar o why, o because e outras frases afirmativas, negativas, e é isso que eu vou mostrar também para vocês, tá? Então fica aí, Porquê separado e porquê junto, ok? E aí você tem a pronúncia do because, que você pode ser because ou because, tá bom? Que tem esse tracinho aqui, da transcrição fonética, significa que a próxima sílaba é a tônica. E aí aqui, pessoal, você tem, use to ask or talk about reasons and cause, E você utiliza para responder ou para explicar, tá bom? Então, fica ligado nessa ideia. Vamos lá dar uma praticada. O primeiro aqui, why? Why? So, why is he crying? Why is he crying? Por quê? Aí você tem a resposta. Because he lost his dog. Because he lost his dog. O que eu quero que você observe aqui? O why você utiliza para pergunta e because para resposta. Ok, teacher. Mas tá vendo essa frase que você utilizou para responder? Ela é uma frase afirmativa. Então, isso já te mostra que o because aqui, ele vai sim poder ser utilizado em uma frase afirmativa, Sempre tendo referência a um diálogo anterior, o que aconteceu, ou seja, conectando uma frase à outra e trazendo e explicando o porquê isso aconteceu, ok? Então, basicamente é isso, tá? Para a aula de hoje, o why para pergunta, because para resposta. Right? Right. Agora vamos aprofundar um pouquinho nisso, só para você perceber essa utilização. Olha aqui. Why is he crying? É uma question, ok? Why a gente utiliza para questions. Agora aqui, I know why he is crying. É o quê? É uma afirmação. I know why he is crying. Então, eu sei o porquê, Então, eu sei o porquê ali que ele está chorando. Então, eu uso o why numa frase afirmativa, Então, você vê o why ali no meio da pergunta, da afirmação, Ele pode aparecer ali, não tem problema, mas você vê que ele não explica. Ele mais está fazendo uma pergunta, dando uma ideia de questionamento, ele está formando um questionamento, mas a frase é afirmativa. E nessa daqui, você pode ver ele numa frase negativa também. Você vê que o negativo está aqui, I don't know why he's crying. Então, eu não sei o porquê. Então, seria o porquê aqui de separado, E aí você utiliza o why, ok? Agora, vamos dar uma olhada aqui no because. Because of that, things started to change. Você já viu que ele aparece na resposta, because he lost his dog, right? Very good. E aí você vê que essa frase também poderia ser uma frase afirmativa e o because aqui estaria ligando uma frase à outra, Você vê que tem uma vírgula ali, então, because he lost his dog, he was crying. Então, você vê que o because vem aqui, ligando essas duas ideias e não necessariamente respondendo a uma pergunta. Também é possível. E aqui você vê o because, mais uma vez aqui, ligando as duas ideias, mas agora numa sentença negativa. Because he was fine, because he didn't find his dog. Então, ele não achou o cachorro. Because he didn't find his dog, he was crying. Tá bom? Então, você está explicando por que você utiliza because. Você está querendo saber o porquê você utiliza why. Alright? Algumas expressions para dar um up aí no seu English, Tell, e aí o tell, o L, Fica com a língua atrás dos dentes aqui no céu da boca. L. Então, não é L, Igual a gente fala em inglês. L, não é L, não tem esse I, é L no céu da boca. Tell somebody why. Tell somebody why. That's why. That's why. E aí o that, um som também que nós não temos no inglês, que é então, that's why. Why not? Why not? This is why. This is why. Know why. Know why.
né? Ou don't know why. Understanding why. Today we are going to talk about his dog. Então você pode utilizar aí para introduzir um pensamento, né? Understanding why. Not know why. Not know why. E have no idea why. I have no idea why. São expressões onde a gente utiliza o why para introduzir aí, né, um diálogo, uma conversa. E alguns expressions aqui com because. Você tem just because, né? E você tem because of, por causa de, né? Inclusive o because é uma palavra que vem do francês, que significa mesmo justamente isso, a causa de alguma coisa. Então, because of é a versão do inglês, né? Because of my dream of go to Disney. Why are you learning? Because of I have a dream. I want to go to Disney. Então você pode usar o of, né? Eu tenho um sonho, né? Because of my dream. Por causa do meu sonho. It's because, né? It's because I lost my key. I didn't open the door. Então foi porque eu perdi a chave que eu não abri a porta. Cause, né? Cause and cause. Você vê aqui, né? São algumas formas abreviadas, tá? São contractions que você pode ver geralmente muito em música, né? Você vai ver que geralmente ele tem um tracinho aqui em cima, porque comeu a palavra ali. Não questiona não, gente, porque a gente faz a mesma coisa em português, lembra? Vós me ser, ficou você, agora virou ser, só o ser às vezes significa, então tem essas variações do because, tá? Você pode ver, é uma contraction, é informal, mas você vê muito em músicas ou em algumas propagandas, tá bom? That's it for now. Now is your training time, ok? Você vai ficar aqui, você vai treinar bastante. Why? Why? Because you are going to speak English fluently, né? Because. Então, why? Because. That's it, guys. Lembrando que nós aqui em Goiás falamos why sempre, né? Why so? Né? Uma coisa meio do mineiro que a gente vê muito presente aqui em Goiás, na nossa região, né? Why so? Né? Por que então? Why so? Why? Because we're going to speak English fluently. So, get ready to your conversation class. See you. Bye bye.